7 e 9. Todos pensam que foi por causa da neve. E de certa forma, creio que estejam certos. Hoje de manhã acordei e deparei-me com um cobertor branco de neve cobrindo o nosso jardim. Não chega a medir 3 centímetros de espessura, mas nessa região de Oregon, um simples grão de poeira faz com que tudo pare enquanto o único trator limpa-neve do município trabalha para limpar as estradas. São gotas que caem do céu. E caem, caem, caem. Mas não é granizo nem flocos de neve. É neve bastante para cancelar as aulas da escola. Meu irmão mais novo, Ted, solta um grito de guerra quando ouve a rádio AM anunciar que as escolas permanecerão fechadas. Teremos neve o dia inteiro, exclama ele. Papai, vamos fazer um boneco de neve. Meu pai sorri e tamborila os dedos no seu cachimbo. Ele começou a fumar recentemente, como parte da nova fase em que se encontra, que é retrô. Meio anos 1950, papai sabe tudo. Agora, ele também usa gravata borboleta. Nunca sei ao certo se isso faz parte da indumentária mesmo ou se é pura gozação. Refiro-me a esse jeito que o meu pai tem de demonstrar que antes era um punk, mas que agora é um professor de inglês. Ou, ainda, se o fato de ser professor realmente o transformou num autêntico conservador. Mas gosto do cheiro de tabaco do cachimbo dele. É adocicado, fumacento e me faz lembrar do inverno e do fogo a lenha. Será uma tentativa corajosa de sua parte, diz meu pai a Ted, mas a neve mal cobriu o chão. Talvez seja melhor pensar numa ameba de neve. Posso ver que o meu pai está feliz. Basta caírem do céu 2 floquinhos de neve para que todas as escolas da região fiquem fechadas, inclusive aquelas onde meu pai leciona para os ensinos fundamental e médio, o que significa uma folga inesperada para ele também. Minha mãe, que trabalha numa agência de viagens no centro, desliga o rádio e se serve da segunda xícara de café. Ora, se vocês todos vão cabular a aula, eu também não vou para o trabalho, não é justo. Ela pega o telefone para avisar que não vai. Quando termina a ligação, olha para nós. Sou eu quem tem que preparar o café? Papai e eu gargalhamos ao mesmo tempo. A mamãe prepara o cereal e as torradas. Papai é o cozinheiro da família. Fingindo não nos ouvir, ela estica o braço até o armário, à procura da caixa de biscuit. Vamos lá. Será que é tão difícil assim? Quem quer panqueca? Eu quero, grita Ted. Podemos colocar gotas de chocolate nelas? Por que não? Responde minha mãe. Eba! Grita Ted, agitando os braços no ar. Você está agitando demais para esta hora da manhã, provoco. Viro para minha mãe. Talvez não devesse deixar Ted beber tanto café. Troquei o café dele por descafeinado, explica a mamãe. Essa é a exuberância natural dele. Bom, contanto que não mude o meu café também, está tudo bem, digo. Isso seria maus tratos infantil, diz papai. Minha mãe me entrega uma caneca fumegante e o jornal. Tem uma foto muito bonita do seu namoradinho aqui, diz ela. Sério? Uma foto? Sim, é tudo que vimos sobre ele desde o último verão, acrescenta ela, me lançando um olhar de soslaio com a sobrancelha arqueada. O típico olhar que ela faz quando quer vasculhar a sua alma. Eu sei, digo, e em seguida suspiro, mesmo sem querer. A banda de Adam, a Shooting Star, está começando a ficar famosa, o que é ótimo, na maior parte do tempo. Ah, a fama, desperdiçada na juventude, diz meu pai, mas com um sorriso no rosto. Sei que ele se entusiasma por Adam, e sente orgulho também. Viro a página do jornal e vou até o caderno de entretenimento. Há uma pequena resenha sobre a Shooting Star, com uma foto ainda menor dos 4 integrantes, ao lado de um artigo imenso sobre a Bikini e uma foto enorme do vocalista da banda, a diva punk rock Brooke Veja. O texto sobre a banda local Shooting Star basicamente diz que eles farão a abertura do show de Portland, durante a turnê nacional da Bikini. Nem sequer menciona o que para mim é a grandiosa notícia. Ontem à noite, a Shooting Star se apresentou num clube em Seattle, e segundo a mensagem de texto que Adam me enviou à meia-noite, todos os ingressos para a apresentação foram esgotados. Você vai hoje à noite? Pergunta papai. Pretendo.
Vai depender se vão fechar o estado inteiro por causa da neve. Uma nevasca está se aproximando, avisa o meu pai, apontando para o único floco de neve que cai, se aproximando do chão. Também tenho que ensaiar com alguns pianistas da faculdade que a professora Christie arrumou. Christie, uma professora universitária de música aposentada e com quem tenho aulas há alguns anos, está sempre à procura de vítimas que toquem comigo. Quero manter você afiada, assim poderá mostrar a esses snobs da Juilliard School como é que se faz, diz ela. Ainda não entrei na Juilliard, mas meu recital estava indo muito bem. A suíte de Bach e a de Sostakovic foram tocadas por mim como nunca haviam sido, como se os meus dedos fossem nada além de uma extensão das cordas e do arco. Quando terminei de tocar, ofegante, minhas pernas tremiam de tanto pressionar o instrumento, e um avaliador aplaudiu ligeiramente, o que, imagino, não acontece com muita frequência. Enquanto me levantava, o mesmo avaliador me disse que havia muito tempo a escola não via uma garota interiorana de Oregon tocar daquela forma. A professora Christie considerou o comentário uma garantia de aprovação. Eu não tive tanta certeza assim, e não estava totalmente segura de que o meu desejo fosse mesmo a verdade. Bem, com uma ascensão meteórica da Shooting Star, a minha admissão na Juilliard, se acontecesse, criaria algumas complicações. Ou, para ser mais precisa, dificultaria ainda mais as coisas que vinham surgindo nos últimos meses. Preciso de mais café. Alguém quer mais? Ofereceu mamãe, pairando sobre mim com a cafeteira antiga. Sinto o cheiro do café, forte, escuro e oleoso, o tipo que todos nós preferimos. Só o cheiro já me anima. Acho que vou voltar para a cama, digo. Meu violoncelo está na escola, então não posso nem praticar. Não pode praticar? 48 horas sem praticar? Ou será que meu coraçãozinho vai aguentar? Provoca minha mãe. É como aprender a apreciar um queijo fedorento. Compara, embora ela tenha adquirido gosto pela música clássica ao longo dos anos. Não é lá uma plateia que se sente sempre deleitada com a minha maratona de ensaios. Ouço uma batida e um estrondo vindo do andar de cima. Ted está tocando sua bateria. Era do meu pai, quando ele tocava em uma banda muito famosa na nossa cidade, e desconhecida em qualquer outro lugar, e quando ainda trabalhava numa loja de discos. Papai sorri ao ouvir o ruído de Ted, e, ao ver aquilo, sinto uma angústia familiar. Sei que pode ser idiotice da minha parte, mas sempre me perguntei se o papai se sentia frustrado por eu não ter tornado roqueira. Essa era a minha intenção também. Até que, na terceira série, me deparei com o violoncelo durante as aulas de música, e ele me pareceu mais humano. Parecia que, ao tocá-lo, ele lhe contaria segredos. Então não hesitei. Isso já faz 10 anos, e desde então nunca parei. E lá se foi a ideia de voltar para a cama, grita a mamãe em meio à barulheira da bateria de Ted. Quem diria, a neve já está derretendo, diz o meu pai, aspirando a fumaça do cachimbo. Vou até a porta dos fundos e espio o clima lá fora. Um raio de sol surge entre as nuvens e posso ouvir o barulho do gelo que começa a derreter. Fecho a porta e volto à mesa. Acho que as autoridades exageraram, digo. Talvez, mas eles não poderiam deixar de cancelar as aulas. Já deram a notícia e eu já perdi a minha folga, diz mamãe. De fato. Mas precisamos aproveitar esse presente inesperado e ir para algum lugar, sugere papai. Dar um passeio de carro. Visitar Henry e Willow. Henry e Willow são amigos antigos dos meus pais e apreciadores de música que também tiveram um filho e decidiram começar a se portar como adultos. Eles moram em uma fazenda imensa e antiga. Henry trabalha com alguma coisa de internet dentro do celeiro que eles transformaram no escritório, enquanto Willow trabalha no hospital próximo. Eles têm uma filhinha. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual minha mãe e meu pai querem visitá-los. Ted acaba de completar 8 anos e eu tenho 17. Significa que já não temos mais aquele cheiro de leite azedo que faz os adultos se derreterem. Na volta, podemos passar no Book Barn, sugere minha mãe, como que para me animar. O Book Barn é um sebo gigante, cheio de livros empoeirados e muito velhos. Nos fundos, eles mantêm um estoque de discos de músicas clássicas que custam 25 centavos cada, e os quais ninguém, exceto eu, parece interessado em comprar.
Mantenho uma pilha deles escondida debaixo da minha cama. Uma coleção de discos clássicos e antigos não é o tipo de coisa que saia aí anunciando por aí. Eu os mostrei para Adam, mas só depois de 5 meses que estávamos juntos. Esperava que ele desse risada. Ele é o tipo de cara legal que usa a barra da calça jeans dobrada, all-star preto, camiseta preta toda estampada com dizeres punk rock e tatuagens discretas. Não é o tipo de cara que se interessa por alguém como eu. Foi por isso que, quando peguei olhando para mim pela primeira vez no estúdio de música da escola há 2 anos, tive certeza de que ele estava tirando sarro da minha cara e me escondi. Seja como for, ele não riu, e no final das contas, ele também tinha uma coleção empoeirada de discos de punk rock debaixo da cama dele. Também podemos parar na casa da vovó e do vovô para jantar, diz meu pai, já pegando o telefone. Vamos chegar em casa a tempo de ver você ir para Portland, acrescenta ele, enquanto disca o número. Estou dentro, respondo. E não é pelo atrativo do Book Barn, nem pelo fato de Adam estar numa turnê, tampouco porque minha melhor amiga, Kim, está ocupada com as tarefas do anuário, nem porque meu violoncelo está na escola e eu poderia ficar em casa assistindo a TV ou dormindo. Na verdade, prefiro sair com a minha família. Isso é outra coisa que não se sai dizendo por aí, mas Adam entende também. Ted, chama meu pai. Vá se vestir, vamos começar uma aventura. Ted finaliza seu solo de bateria com o estrondo dos símbolos. No momento seguinte, chega à cozinha saltitando e de roupa trocada, como se tivesse se vestido enquanto descia as escadas de madeira e degraus curtos da nossa casa vitoriana e fria. School's out for summer, canta ele. Alice Cooper? Pergunta meu pai. Não temos nenhum padrão? Cante pelo menos Ramones. Scoot's out forever, canta Ted diante da reclamação de papai. Sempre otimista, diz meu pai. A mamãe ri. Ela coloca um prato de panquecas ligeiramente queimadas sobre a mesa da cozinha. Podem raspar o prato, crianças. 8h17. Entramos no carro, um Buick enferrujado que já era velho quando o vovô nos deu de presente depois de Ted nascer. Meus pais ofereceram o carro para que eu o dirija, mas digo que não. Papai logo se põe diante do volante. Agora ele gosta de dirigir. Recusou-se com muita teimosia a tirar a carteira de motorista, insistindo a ir todos os lugares com a sua bicicleta. Quando tinha banda, sua inabilidade com a direção obrigava seus companheiros a se revezarem no volante. Eles reviravam os olhos para o pai, mas minha mãe fazia mais que isso. Ela o amolou muito e às vezes chegou até a gritar com meu pai para ele tirar a carteira, mas ele continuava insistindo que preferia o poder dos pedais. Bom, então é melhor você começar a construir uma bicicleta que aguente uma família de 4 pessoas e que nos mantenha secos quando chover, exigiu ela. Meu pai sempre riu dessas provocações e dizia que resolveria isso. Mas quando ficou grávida de Ted, minha mãe bateu o pé. Já chega, disse ela, e o papai pareceu entender que alguma coisa tinha mudado. Ele parou de discutir e tirou a carteira de motorista e até voltou a estudar para obter a licenciatura. Acho que tudo bem ser um pouco irresponsável com apenas um filho. Mas 2? Era hora de crescer. Hora de começar a usar uma gravata borboleta. E é isso que ele está usando hoje. Justamente com um casaco esporte flanelado e um sapato vintage. Vejo que está vestido para a neve, observo. Estou parecendo um entregador de cartas, retruca ele, raspando a neve para fora do carro com um dos dinossauros de plásticos de Ted que são espalhados pelo gramado. Nem a chuva, nem o granizo, nem mesmo meio floco de neve vão fazer com que eu me vista como um lenhador. Ei, meus parentes eram lenhadores, adverte mamãe. Nada de piadinha sobre lenhadores. Nem sonhando eu faria isso, rebate papai. Só estou fazendo comparações de estilo. O papai precisa acelerar e girar a chave na ignição 5 vezes para conseguir ligar o carro. Como de costume, há uma briga pelo que vamos ouvir. Mamãe quer NPR, papai Frank Sinatra, Ted quer Bob Esponja, eu quero rádio de músicas clássicas, mas conhecendo que sou a única fã de música clássica da família, estou disposta a abrir mão do clássico para ouvir a Shooting Star. Papai propõe um trato. Já que perdemos aula hoje, acho que devemos ouvir um pouco de notícia, assim não nos tornamos ignorantes. Acho que você quis dizer desinformados, corrige minha mãe. Papai revira os olhos, coloca as mãos sobre as da minha mãe e pigarreia naquele jeito professoral dele. Como eu estava dizendo, primeiro,
vamos ouvir as notícias na MPR. E depois de ouvir umas notícias, mudamos para a estação de música clássica. Ted, não vamos torturá-lo com isso. Você pode ligar o seu Discman. Fala meu pai, enquanto começa a desconectar o tocador de CD portátil que ele inseriu no rádio do carro. Mas não te dou permissão para tocar Alice Cooper no meu carro. Está proibido. Meu pai estica o braço até o porta-luvas para verificar o que tem lá dentro. Que tal Jonathan Rickman? Quero Bob Esponja. Está lá dentro, grita ele, saltitando no banco do carro e apontando para o Discman. As panquecas com gotas de chocolate submersas na calçada aumentaram claramente a hiperatividade dele. Filho, assim você parte o meu coração, brinca meu pai. Tanto Ted quanto eu crescemos ouvindo os hits idiotas de Jonathan Rickman, que é o ídolo musical dos meus pais. Uma vez definidas nossas preferências, partimos. A pista tem alguns amontoados de neve, mas em boa parte está apenas molhada. Mas esse é Oregon. As ruas estão sempre molhadas. Minha mãe costuma brincar que é quando a pista está seca que as pessoas se metem em encrenca. Elas confiam demais em si, deixam de prestar atenção e dirigem como idiotas. Os policiais se divertem distribuindo multas por velocidade excessiva. Encosto a cabeça no vidro da janela, enquanto observo a paisagem movendo-se rapidamente. Uma pintura de pinheiros verde escuros salpicados pela neve. Uma suave névoa branca e as nuvens carregadas e cinzentas do céu. Está tão quente dentro do carro que as janelas ficam embaçadas e eu desenho pequenos rabiscos na condensação que se forma no vidro. Quando acabam as notícias, mudamos para a estação de música clássica. Ouço as primeiras notas de sonata para violoncelo número 3 de Beethoven, que era exatamente a peça que eu deveria estar praticando nessa tarde. Parece um tipo de coincidência cósmica. Concentro-me nas notas, imagino-me tocando, sinto-me grata pela oportunidade de praticar, feliz por estar em um carro quentinho com a minha sonata e a minha família. Fecho os meus olhos. Você jamais esperaria que o rádio continuasse funcionando depois do que aconteceu. Mas ele continuou. O carro é destruído. O impacto de 4 toneladas de um caminhão a 100 km por hora chocando-se direto com um banco de passageiros tem a força de uma bomba atômica. As portas do carro são arremessadas para longe e o banco do passageiro voa pela janela do motorista. O chassi é arrancado, bate na pista e o motor do carro se solta como se fosse tão frágil quanto uma teia de aranha. As rodas e as calotas são lançadas na floresta. Parte do tanque de gasolina é incendiada, acendendo pequenas chamas na estrada molhada. E há muito barulho. Uma sinfonia estridente, um coro de estalos, uma área de explosões e, por fim, a triste ovação do metal pesado sobre as árvores macias. Então, o silêncio. Exceto por uma coisa, a sonata para violoncelo número 3 de Beethoven continua tocando. De alguma maneira, o rádio do carro continua ligado. Então Beethoven ainda toca nesta manhã, agora novamente tranquila de fevereiro. No começo, acho que está tudo bem. Primeiro porque ainda consigo ouvir Beethoven. Depois porque estou aqui, imóvel, numa valeta da estrada. Quando olho para baixo, a saia jeans, o cardigan e as botas pretas que coloquei hoje de manhã estão do mesmo jeito de quando saímos de casa. Saio e subo numa barragem para ter uma visão melhor do carro. Não é mais um carro. É um esqueleto de metal sem assentos, sem passageiros, o que significa que o resto da minha família deve ter sido arremessada para fora, assim como eu. Limpo a saia com uma das mãos e caminho até a estrada para procurá-los. Primeiro vejo meu pai. Mesmo a muitos metros de distância, percebo a saliência que o cachimbo faz no bolso de seu casaco. Pai, chamo, mas à medida que me aproximo, o asfalto fica ainda mais escorregadio e um amontoado de cinzas que se parece com um couve-flor. Imediatamente, me dou conta do que estou vendo. Mas sabe-se lá como não faço nenhuma relação com o meu pai. O que me vem à cabeça são aquelas notícias sobre tornados e incêndios e como deixa uma casa devastada e a outra, bem ao lado, intacta. Pedaços do cérebro do meu pai estão sobre o asfalto, mas o cachimbo dele permanece no bolso esquerdo do seu casaco. Encontro minha mãe, próxima a ele. Não há quase nenhum sangue sobre ela, mas seus lábios já estão azul e o branco de seus olhos já estão completamente vermelho. Como um demônio daqueles de filme baratos de monstro. Ela parece completamente real, e o fato de vê-la assim, como se fosse um zumbi, faz com que eu sinta como se houvesse um beija-flor em pânico ricocheteando no meu corpo. Preciso achar Terry.
Onde ele está? Giro ao meu redor, tomado por um desespero exatamente igual a quando eu o perdi uma vez por 10 minutos no mercado. Naquela ocasião, tive certeza de que ele havia sido sequestrado. E no final, claro, descobri que Ted estava vagueando pelos corredores dos doces. Quando finalmente o encontrei, não sabia se o abraçava ou se lhe dava uma bronca. Volto correndo para a vala onde estava e vejo um braço esticado. Ted, estou aqui, grito. Segure a minha mão, vou puxar você. Mas quando me aproximo, vejo o brilho metálico de uma pulseira com pingentes, que são pequenos violoncelos e violões. Ada me deu de presente no meu aniversário de 17 anos. É a minha pulseira. Eu estava com ela hoje de manhã. Olho para o meu pulso. Continuo usando-a. Aproximando-me mais, e agora sei que não é Ted quem está deitado aqui. Sou eu. O sangue no meu peito se espalhou pela minha camisa, saia, cardigan e agora está formando pequenas poças como gotas de tinta sobre a neve alva. Uma das minhas pernas está torta. A pele e os músculos estão expostos de maneira que consigo ver meus ossos. Estou com os olhos fechados e meu cabelo castanho escuro está molhado e avermelhado pelo sangue. Viro de costas. Isso não está certo. Não pode ser verdade. Somos uma família, dando um passeio de carro. Isso não é real. Devo ter pego no sono. Não, pare. Por favor, pare. Por favor, acorde. Grito contra o ar gelado. Está frio, minha respiração deveria estar provocando aquele vapor parecido com fumaça. Mas não está. Observo meu pulso, sem o menor sinal de sangue e ferimento. Belisco com toda a força que posso. Não sinto absolutamente nada. Já tive pesadelos antes. Sonhei que estava caindo, que tocava no recital de violoncelo sem saber a música, que terminava com Adam. Mas sempre consegui ter o controle da situação. Me obrigar a abrir os olhos, a levantar a cabeça do travesseiro, a interromper o filme de terror que passava por trás das minhas pálpebras fechadas. Tento de novo. Acorda, grito. Acorda, 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 acorda. Mas não consigo, não consigo. Então ouço alguma coisa. É a música, ainda posso ouvi-la. Concentro-me nela, imaginando-me tocando a sonata número 3 de Beethoven e movimentando minhas mãos, do jeito que sempre faço quando ouço as peças que estou ensaiando. Adam chama isso de violoncelo imaginário. Ele sempre me pergunta se um dia podemos tocar um dueto. Ele no violão e eu no meu violoncelo. Quando terminarmos, podemos arrebentar os nossos instrumentos imaginários. Brinca. Sei que você tem vontade de fazer isso. Toco, prestando atenção apenas nela, até que o último sinal de vida do carro se vai, e com ele, a música. Pouco tempo depois, o barulho das sirenes começa a se aproximar. 9h23. Estou morta. Preciso fazer essa pergunta a mim mesma. Será que estou morta? Parece óbvio que sim, estou morta. Que o instante de ficar parada observando o incidente foi passageiro. Um rápido intervalo de tempo onde o flash da vida passou pelos meus olhos. Até que eu fosse transportada para algum lugar, sabe-se lá onde. Mas os paramédicos estão aqui agora. E também a polícia e os bombeiros. Alguém cobriu meu pai com um lençol, e um bombeiro coloca minha mãe dentro de um saco plástico. Ouço conversando sobre ela com outro bombeiro, que aparentemente não tem mais do que 18 anos. O mais velho explica que provavelmente a mãe foi atingida primeiro e teve morte instantânea, o que justifica a ausência de sangue espalhado pelo corpo dela. Parada cardíaca imediata, diz ele. Quando o coração não consegue bombear sangue, a vítima não sangra. O sangue para de circular. Não consigo pensar nisso, no sangue da minha mãe parando de circular. Então, penso no quanto o fato de ela ter sido atingida primeiro parecia tão apropriado. Ela servindo de escudo para nos proteger. Obviamente, aquilo não foi uma escolha dela, mas foi o jeito que ela encontrou. Mas será que estou morta? Sou eu mesma deitada no acostamento com a perna presa na valeta, cercada por uma equipe de homens e mulheres que fazem procedimentos ininterruptos sobre mim e conectam coisas nas minhas veias que eu não sei do que se trata? Estou seminua. Eles rasgaram a parte de cima da minha blusa. Um dos meus seios fica exposto. Estou constrangida. Desvio o olhar. A polícia acendeu pequenas chamas ao longo da área do acidente e instruiu os carros que vêm em ambos os sentidos para que façam o retorno, pois a pista está fechada. Os policiais educadamente mostram caminhos alternativos e opções de outras vias, que levariam os motoristas aos lugares para onde eles precisam ir.
Essas pessoas dentro dos carros devem ter algum lugar para ir, mas muitas delas não fazem o retorno. Elas saem dos seus carros, protegendo-se do frio com seus próprios braços, e se aproximam da cena. Depois, desviam o olhar. Algumas delas choram e uma mulher passa mal. E mesmo sem saber quem somos e o que aconteceu, elas rezam por nós. Posso sentir suas orações. O que também me faz pensar que estou morta. Isso é o fato de o meu corpo estar completamente adormecido. Muito embora, ao olhar para mim e ver a minha perna completamente esfolada pelo asfalto e o meu osso exposto, você até pudesse achar que eu estava em completa agonia. E também não estou chorando, embora eu saiba que alguma coisa impossível de se imaginar acaba de acontecer com a minha família. Estamos como Humpty Dumpty, e nem todos aqueles cavalos e homens do rei seriam capazes de nos juntar outra vez. Estou pensando em todas essas coisas, quando a paramédica de sardas e cabelo ruivo que estava cuidando de mim respondeu à minha pergunta. Ela está na escala 8 do coma Glasgow. Vamos entubá-la agora, grita. Na mesma hora, eles enfiam um tubo pela minha garganta, colocam um balão nele e começam a bombear. Qual é o tempo estimado para a chegada do helicóptero de resgate? 10 minutos, responde o paramédico. E mais 20 para voltarmos à cidade. Vamos chegar lá em 15 se você voar de verdade. Posso até imaginar o que o cara está pensando. Que não vai me fazer nada bem sofrer outro acidente a essa altura. E tenho de concordar. Mas ele não diz uma palavra sequer. Apenas cerra a mandíbula. Eles me carregam até a ambulância. A ruiva sobe comigo. Ela bombeia o balão com uma das mãos e ajusta o tubo intravenoso e os meus monitores com a outra. Depois afastam o emaranhado de cabelo que está sobre a minha testa. Aguente firme, ela pede. Toquei no meu primeiro recital quando tinha 10 anos. Naquela época, já fazia 2 que eu tocava violoncelo. No começo, eu tocava apenas na escola, como parte das aulas de música. Foi um feliz acaso o fato de eles terem um violoncelo na escola. É um instrumento caro e frágil. Mas o antigo professor de literatura da universidade havia morrido e doou seu hambúrguer para a escola. Na maior parte do tempo, ele ficou encostado num canto. A maioria das crianças queria aprender a tocar violão ou saxofone. Quando dei a notícia para mamãe e papai de que eu tinha me tornado violoncelista, os dois caíram na gargalhada. Depois eles se desculparam, alegando que me imaginaram como meu tamanho minúsculo segurando um instrumento enorme entre as minhas pernas finas. Simplesmente não puderam se conter. Quando perceberam que eu estava falando sério, imediatamente transformaram os risos em uma expressão de pleno apoio. Mas a reação deles ainda dói. De um jeito que eu jamais consegui explicar. De uma forma que não tenho certeza de que eles entenderiam, mesmo se eu tivesse tentado. Papai costumava brincar que provavelmente fui trocada na maternidade, porque eu não me pareço nem um pouco com a minha família. Todos são loiros, têm a pele branca e eu sou exatamente o oposto. Cabelos castanhos e olhos escuros. Mas, à medida que fui crescendo, as piadas do meu pai sobre a troca de maternidade começaram a ter um significado maior do que ele esperava. Às vezes, eu realmente me sentia como se pertencesse a uma tribo diferente. Não era nem um pouco parecida com meu pai extrovertido e irônico, nem com a minha mãe durona. E para completar, em vez de aprender a tocar guitarra, escolhi o violoncelo. Porém, na minha família, saber tocar instrumento era ainda mais importante do que o tipo de música que se tocava. Então, depois de alguns meses, quando a minha paixão pelo violoncelo ficou clara e era evidente que não se tratava de algo passageiro, meus pais alugaram um para mim, para que eu pudesse praticar em casa. Escalas e tríades rudimentares levaram-me às minhas primeiras tentativas de tocar Brilha Estrelinha, que acabou me levando a exercícios musicais básicos até chegar às suítes de Bach. A escola não oferecia muitas aulas de música, então minha mãe contratou um professor particular para mim, um universitário que vinha até minha casa uma vez por semana. Ao longo dos anos, tive uma porção de alunos da faculdade que me ensinaram, e depois, quando as minhas habilidades superaram as deles, começaram a tocar comigo. Isso continuou até a 8ª série, quando meu pai, que conhecia a professora Christie da época em que ele havia trabalhado na loja de discos, perguntou-lhe se ela gostaria de ser a minha professora particular. Ela concordou em me ouvir tocar, sem muitas expectativas e mais como favor a meu pai, conforme ela mesma me contou certo tempo depois.
Chris e meu pai ficaram ouvindo no andar de baixo, enquanto eu estava no meu quarto treinando uma sonata de Vivaldi. Quando desci para o jantar, ela se ofereceu para ser minha professora. Contudo, meu primeiro recital aconteceu anos depois de conhecê-la. Foi em um teatro da cidade, um lugar onde normalmente bandas locais se apresentavam. Então a acústica era horrível, para música clássica sem o uso de amplificadores. Toquei um solo de violoncelo de Tchaikovsky, Valsa da Fada Lilás. Lá atrás, nos bastidores, ouvindo as outras crianças arranharem o violino e desafinarem no piano, quase desisti. Corri para a porta dos fundos e fiquei abaixada nos degraus externos com as mãos suadas de nervosismo. Um aluno universitário, que costumava me dar aulas, entrou em pânico e mandou um grupo me procurar. Meu pai me encontrou. Ele estava começando a sair da fase de deslocado para a de quadrado. Então estava vestindo um terno vintage com um cinto de couro com taxas e botas pretas estilo coturno. Deus do céu, qual é o problema com a minha amiga? Perguntou ele, sentado perto de mim nos degraus. Balanço a cabeça, sentindo-me envergonhada para falar. O que está pegando? Não consigo, choraminguei. Papai ergueu uma de suas sobrancelhas cabeludas e me fitou com seus olhos azuis acinzentados. Senti-me uma estranha que ele estava observando e tentando compreender. Meu pai havia tocado em bandas desde sempre. Lógico que ele nunca havia sentido algo tão bobo quanto o medo de ficar no palco. Bem, vai ser uma grande pena, disse ele. Comprei um presente maravilhoso para você por causa do recital. É muito melhor que flores. Dê para outra pessoa. Não consigo sair daqui. Não sou como você, nem como a mamãe e nem como Ted. Naquela época, Ted tinha apenas 6 meses. Mas já estava muito claro que ele tinha mais personalidade e mais vigor do que eu jamais teria. E claro, era loiro e tinha olhos azuis. E mesmo que ele não fosse assim, Ted tinha nascido num centro de parto especializado, não na maternidade de um hospital. Então não haveria a menor chance de ele ter sido trocado. É verdade, refletiu ele. Quando Ted fez sua primeira apresentação na harpa, ele estava tão calmo quanto uma britadeira. É um garoto prodígio. Ri por entre as minhas lágrimas. Papai colocou gentilmente seu braço sobre o meu ombro. Sabe, eu ficava em pânico antes de entrar no palco na hora do show. Olhei para o meu pai, que parecia sempre completamente certo de tudo sobre o mundo. Você só está dizendo isso porque... Ele balançou a cabeça, negando. Não, não estou. Só Deus sabe o quanto era terrível. E olha que eu era baterista e ficava sempre no fundo. Ninguém nem sequer prestava atenção em mim. Então o que você fazia? Perguntei. Bebia, interviu minha mãe, enfiando a cabeça pela porta dos fundos. Ela vestia uma mini saia preta de vinil e uma regata vermelha justa, enquanto Ted babava e sorria dentro do canguru para bebê que minha mãe tinha preso ao seu corpo. 2 doses antes do show. Não recomendo que você faça isso. Sua mãe tem razão, acrescentou papai. As assistentes sociais fazem cara feia quando veem garotinhas de 10 anos bêbadas. Além disso, era muito maneiro quando deixava as minhas baquetas caírem no chão e vomitava no palco. Se você deixar o seu arco cair, e se estiver cheirando a cerveja, vai parecer indelicada. Essa sua turma de música clássica é muito snob em relação a isso. Agora comecei a rir de verdade. Continuava com medo, insegura, mas de certa forma me pareceu reconfortante pensar que talvez eu tivesse herdado do meu pai esse medo de palco e concluir que, afinal, eles eram meus pais biológicos. Mas e se eu me atrapalhar? E se eu me sair mal? Tenho uma notícia para te dar, Mia. Tem um monte de crianças saindo muito mal lá dentro. Então você não vai se sobressair, disse minha mãe. Ted emitiu um gritinho como se estivesse concordando. Mas, falando sério, como a gente consegue acabar com o nervosismo? Papai continuava sorrindo, mas posso dizer que ele tinha ficado sério porque diminuiu o tom de voz. Nós não conseguimos. Apenas aprendemos a lidar com ele e aguentamos firme. Então foi o que eu fiz. Não toquei brilhantemente, não atingi a glória nem fui ovacionada de pé, mas também não me saí tão mal. E depois do recital, ganhei o meu presente. Estava no banco de trás do carro, parecendo tão humano quanto o violoncelo que tinha chamado a minha atenção 2 anos atrás. E esse não era alugado, era meu.